A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, no versículo 21, que diz: Ide, consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado, pois grande é o furor do Senhor, que se tem derramado sobre nós, porque nossos pais não obedeceram à palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Estamos continuando aqui falando sobre Josias, e sobre, anteriormente nós falamos que ele eliminou a idolatria, e agora nós vamos ver que Josias ele vai reformar o templo, e o livro da lei ele vai ser achado. Isso vai ser um momento. Esse capítulo ele narra um momento crucial na história de Judá, a reforma do templo pelo rei e a redescoberta do livro da lei. O livro da lei ele estava escondido, dentro do templo, estava perdido dentro do templo. Então esse trecho ele vai destacar a transição da idolatria para o reavivamento espiritual, impulsionado pela palavra de Deus. Precisamos entender que não tem como ter um reavivamento espiritual, se a palavra de Deus ela não for pregada, se ela não for exposta. E se não somente o ser ouvinte da palavra, mas ser praticante da palavra, ser guiado pela palavra de Deus. Isso vai trazer um reavivamento, e vai ser ali não só uma reforma que vai ser realizada no templo, mas uma reforma também espiritual na vida de todos que ali se colocarem, todos que se colocam à disposição e realmente compreende, passa a entender realmente o quanto pecadores somos, falhos somos, o quanto precisamos se arrepender dos nossos pecados. A partir disso, o Senhor ele vai reavivar o seu povo. Nós vamos ver que a reforma envolveu ali dinheiro, envolveu ali a ação de Josias, que no 18º ano do seu reinado, ele decide purificar, ajudar e restaurar o templo. Então, o que muitas das vezes vai partir de um homem, pode ser de uma pessoa, de um jovem, até mesmo de uma criança, pode ser o ponto de partida para um reavivamento, para uma restauração. Deus ele usa quem ele quer, como vemos anteriores, que os parentes de Josias ali, eles começam a reinar com 8 anos de idade, e nós vamos observar que o Senhor usa a partir daquele momento. Então o Senhor também nesse tempo ele procura aqueles que estão dispostos realmente a restaurar o templo do Senhor, a restaurar, a trazer realmente a verdadeira adoração, aqueles que almejam por um reavivamento. O Senhor ele continua procurando e continua usando quem está disposto a isso. Vamos ver que Josias ali, ele soube lidar com as finanças, ele soube administrar essa parte ao qual nós vamos ver que foi o necessário, dinheiro foi necessário ali para a obra fosse realmente realizada. Então houve de toda a parte ali uma dedicação e uma boa administração para que tudo ocorresse. Então ele vai enviar líderes como Safã, Mazés, e Joá para supervisionar o sumo sacerdote Ilquias, e os trabalhadores da reforma do templo. Então o dinheiro para a obra foi recolhido dos levitas e de pessoas de Manassés, Efraim e de todo o remanescente de Israel, mostrando um esforço de uma união nacional. Então, se estamos buscando e queremos ser reavivados, nós precisamos nos unir num só propósito, num só espírito.
né? Todos estavam unidos, né? Manassés e Efraim, né? Todos que ali estavam se reuniram para poder estar nesse mesmo, para promover essa reforma, né? Para poder estar consertando a casa do Senhor. Nós vamos ver que a fidelidade dos trabalhadores ali, né, é algo que move e faz com que as coisas aconteçam. Os trabalhadores foram fiéis e honestos na administração do dinheiro, né, focando na restauração da casa de Deus. Então, tudo que ali foi recolhido foi para restauração da casa de Deus, não foi utilizado em nenhuma outra finalidade, a não ser a reforma do templo do Senhor. Nós vamos observar que nesse processo de reforma, de organização, né, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, né, que em tudo isso eles vão localizar, né, quando estavam tirando a prata, né, versículo 14, que se tinha trazido ao templo do Senhor, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei do Senhor, dado por intermédio de Moisés. E o que disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor. E entregou o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e contou-lhe: teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes encomendou. Ele vai achar o livro da lei, o livro que estava perdido dentro da casa do Senhor. Entenda que o livro ali é a palavra do Senhor. Esse livro ele estava guardado, ele estava, né, perdido dentro da casa do Senhor. Será que nos dias de hoje, muitas das vezes todos podem ter a sua Bíblia, ter a palavra, mas em algum momento nós podemos estar perdidos, a palavra do Senhor pode estar perdida, pode não estar sendo pregada, né? Uma palavra de arrependimento, arrependei-vos, como João Batista pregou, como Pedro pregou, como Jesus pregou. O livro muitas das vezes pode estar até nas nossas mãos e hoje temos essa facilidade, a palavra de Deus, mas podemos não estar vivendo o que está dentro da palavra. Enquanto ele retirava o dinheiro ali do templo, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que foi dado por Moisés. É provável que fosse uma cópia original ou muito antiga do Pentateuco, que havia sido negligenciado durante os reinados idólatras anteriores. Vamos ver que Safã, o escrivão, leva o livro ao rei Josias e lê o seu conteúdo. Entenda que o livro estava, a lei de Moisés, o Pentateuco, estava escondido na casa do Senhor. Talvez ninguém escondeu, né? Ninguém escondeu esse livro, mas ele, muitas vezes, por muito tempo, ele foi colocado de lado, como muitas das vezes nós podemos até ler um livro e deixar ele de lado e ele fica ali e daqui a pouco ele está na gaveta, daqui a pouco ele já não serve mais, não tem mais aquela importância. Mas a palavra de Deus nós devemos meditar nela de dia e de noite, em todo tempo, em todo momento. Nós vamos observar que a reação de Josias, né, ele vai reagir de uma forma, porque ali vai ter o quebrantamento e o arrependimento. Ao ouvir as leis e as maldições por desobediência, Josias vai rasgar suas vestes. E rasgar as vestes demonstra o quê? Profundo luto e arrependimento. Ele reconhece que a ira de Deus contra Judá é grande, porque os antepassados não seguiram a lei. Ele vai consultar a profetisa Hulda. Josias enviou uma comitiva para consultar o Senhor sobre o que fazer. Eles procuraram essa profetisa Hulda, que vai revelar a sentença divina. Quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos consultar o Senhor. E uma das formas de consultar aqui foi ir atrás da profetisa, que ela vai revelar a sentença divina. O primeiro ponto é quebrantamento e arrependimento. Precisa haver, quando nós identificamos que falhamos, que erramos,
que realmente tudo está acontecendo pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas decisões erradas sem consultar o Senhor. Nós precisamos nos quebrantar e se arrepender e consultar o Senhor. A palavra do Senhor e a palavra de Deus ali é uma palavra de justiça e misericórdia. Quando ele vai consultar, Deus vai trazer juízo, né? vai trazer males sobre aquele lugar. E o povo, conforme escrito do livro, devido à idolatria deles. E Deus vai enviar o seu juízo. Mas a promessa a Josias, né, devido ao seu coração terno, sensível e humilde, né, evidenciado pelo rasgar suas vestes, choro ali, Deus diz que vai poupar Josias e que ele morreria em paz e não veria a destruição de Jerusalém. Que nós possamos, nesse dia, entender a importância da palavra. Que o verdadeiro reavivamento começa quando a Bíblia é encontrada e lida e obedecida. Quando você não é somente um ouvinte da palavra, nem um pregador só da palavra, você é um praticante. Quando o coração contrito, né, Deus vai valorizar a humildade. Deus valoriza a humildade. Né? Mesmo diante do juízo, o arrependimento sincero traz misericórdia do Senhor. E a liderança de integridade. Né? Josias é um exemplo de líder que busca Deus desde a juventude e promove reformas para eliminar o que afasta o povo de Deus. Que nós possamos ser íntegros, né? Ser líder íntegro, que realmente vai buscar ao Senhor, que vai promover reformas para eliminar o que afasta o povo de Deus. Este texto ele vai mostrar a importância de alinhar a vida e a adoração de acordo com as Escrituras, reconhecendo a necessidade de arrependimento e a fidelidade em consertar o que foi corrompido. Então, que nós possamos reconhecer essa necessidade de arrependimento. Muitas das vezes, se isso acontecer, se isso estiver acontecendo no nosso meio, se isso estiver acontecendo entre as lideranças, entre os obreiros, entre a igreja de Cristo, pode ter certeza que vai ser consertado o que foi corrompido, porque o Senhor ele é poderoso. E o quebrantamento e o arrependimento foi a reação de Josias, que trouxe um grande reavivamento para aquele povo. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais em teu coração.